bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. E aí, como é que você passou esse final de semana? Tudo bem? Que Deus abençoe essa semana, né? A nossa semana, que seja muito próspera, muito sábia, que tomemos decisões assertivas em nossa vida, né? E que a gente tá aqui mais uma vez, né? Mais um início de semana, mais uma segunda-feira, hoje, dia 30 de junho, último dia do mês, né? Eu vou começar, antes de começar com provérbios, vou começar com um pensamento muito bonito que faz nos refletir tudo que a gente tem estudado até agora, nesses últimos dias, né? Durante o estudo de provérbios. Olha aqui, ó. Se você não aprende a se acalmar, qualquer coisa te desestabiliza. Se você não aprende a se valorizar, qualquer crítica te destrói. Se você não aprende a se cuidar, qualquer coisa te consome. No fim, não se trata dos outros, mas do que você faz consigo mesmo. Bom, né? Muito bonito. Então, vamos lá? Hoje nós vamos voltar com o capítulo 22, no versículo 7. Olha que interessante esse versículo, gente. Olha. O rico domina os pobres e o devedor é escravo do credor. Veja. Quando Deus criou o céu, a terra, e disse para que a gente submetesse a terra, dominasse a terra, tirasse dela o nosso sustento, Ele não disse em forma nenhuma que um ser humano, que ele fez a sua imagem e semelhança, dominasse uns aos outros, né? Então, nenhum ser humano é para dominar uns aos outros. Mas, se eu resisto tudo aquilo que Deus me deu, tudo a semente que Ele plantou dentro de mim, se eu não busco conhecimento, se eu não me esforço, se eu não vou à luta, eu vou me tornar o quê? Pobre. Percebe que a gente se diferencia, uma pessoa que estuda, que batalha, que busca, se diferencia daquele que não estuda, que não quer estudar. Ah, mas não tive opção, não tive chance. Todo mundo tem chance. Vai depender da sua vontade. Vai depender da sua força de vontade. Todo mundo tem chance. Muitas vezes as pessoas não querem por preguiça mesmo, né? E não querem por algum motivo. Se você não é doente, se você não está doente, você tem saúde, você luta. Eu digo que enquanto tiver capim, enquanto tiver mato nos quintais, tem serviço para fazer. Então, não podemos nos sujeitar, não vou trabalhar disso ou daquilo, porque eu não imagino que eu vou trabalhar de empregada doméstica, por exemplo. Eu trabalhei muito tempo de empregada doméstica na minha vida. E vou te dizer mais. Aprendi muita coisa. Muita coisa do que eu sei fazer hoje. Limpeza, comida. Eu aprendi sendo empregada doméstica. Então, são as experiências. Então, não é feio de forma nenhuma você trabalhar num serviço que muitas vezes as pessoas menosprezam. E você vai crescendo gradualmente. Você vai crescendo. A gente precisa não se entregar. Todo mundo tem chance, sim, e todo mundo pode. O que a gente não pode é ficar resistindo, né? Então, se eu resisto, o que acontece? Eu deixo o que é de bom para minha vida, né? Eu deixo de fazer algo de bom para minha vida, e aí eu vou ter que me submeter ao quê? Às ordens dos outros. Porque lembra, quem aprende não depende. Nós dependemos sim uns dos outros, claro. Mas você não fica na dependência de coisas que você pode fazer por você sozinho e você fica dependendo dos outros, porque você não buscou saber. Então, quem aprende não depende, né? Então, a vida não para. Se eu não quero aprender a fazer, outros farão. E eu serei o quê? Obrigada a me sujeitar aos que fazem. Percebe? Então, não vamos dar desculpa, né?
Todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos capacidade, Deus nos fez inteligente, todos nós temos, nós precisamos buscar. Nós precisamos levantar mais cedo, nós precisamos sair da cama, né? E buscar mais cedo. Lembra quando eu dizia que se você acorda 5 horas da manhã, por exemplo, a maioria acorda às 7, você está com 2 horas na frente das pessoas que acordam às 7. Se você acorda mais cedo ainda, você está na frente das pessoas que acordam mais tarde. Então você tem como se tivesse 2 horas a mais no seu dia, ou 1 hora a mais no seu dia. Então, para que ficar dormindo tanto? Vá fazer aquilo que tem que ser feito. Vai fazer a sua semente germinar, a sua semente prosperar e crescer e dar fruto. E quando ele fala aqui, ó, devedor, né? E o devedor é escravo do credor. Por que o devedor é escravo do credor? Se eu empresto dinheiro de alguém, eu sou escravo dele, porque eu estou devendo para ele. Então, enquanto eu devo para ele, eu não pago, né? Eu sou escravo dele. Então, cuidado, gente, né? Não sejamos escravos. E também fala, é muito de você ser fiador, avalista, porque você acaba sendo o quê? Escravo também. Escravo também. Cuidado, né? Cuidado de fazer dívidas que nos tornarão escravos, né? Perdendo a nossa liberdade. Cuidado, né? Alerta dos perigos que vai de viver, né? Dependendo de dívidas. Eu falava nos versículos anteriores, ontem, né? Quantas pessoas endividadas, quantas pessoas de idade endividadas, porque praticamente recebe o pagamento e tem que pagar tudo ali nos empréstimos que foi feito. Você fica escravo daquilo, você não tem vida, você não tem, né? E as pessoas de idade, a gente sabe que nós temos que honrar pai e mãe, nós temos que cuidar deles. Né? Honrar pai e mãe é isso, é cuidar deles enquanto eles tiverem vida, dar uma vida digna para eles. Não somos nós, os filhos, que devemos depender dos pais a vida inteira, não. Muito pelo contrário, quando eles ficam velhos, idosos, somos nós, filhos, que temos que cuidar dos nossos pais. Nós temos que honrar pai e mãe. Então, filhos, você aí que está aí na casa da sua mãe, toma juízo, né? Toma juízo. Vai lá, não fica na dependência de seus pais, não fica na dependência dos seus, né? Vai fazer o que tem que ser feito, vai você ser luz, sabe, lutar para que você tenha uma vida com dignidade, para você poder dar uma vida digna com seus pais quando eles envelhecerem. Porque eles cuidaram de nós e nós temos que cuidar deles. Né? Muito bem, então vamos lá, agora versículo 8. Quem semeia a injustiça, colhe a desgraça. A vara do castigo acabará com ele. Né? Então veja, o contrário de não ensinar, que nós estávamos vendo no versículo 6, né? Versículo 6, que a gente falava lá, ensinar a criança, o jovem, né? No caminho da sabedoria, e mesmo quando ele se tornar velho, não se desviará dele. Então aqui está falando justamente, né? Quem semeia injustiça, colhe desgraça, e a vara do castigo acabará sobre ele. Se a gente não educa nossos filhos, se a gente não orienta, né? O caminho da sabedoria desde criança, ela vai o quê? Ela vai aprender a fazer as coisas erradas. Porque lembra que eu dizia que o bem e o mal está dentro da gente? Mas que o bem a gente precisa estimular, a gente precisa treinar, a gente precisa praticar. O mal não. O mal é natural, infelizmente. Infelizmente, o mal é o que você não precisa ensinar. Ele já vem. Mas o bem não, o bem precisa treinar. Quanto que nós precisamos treinar as coisas boas da nossa vida para que a gente possa ser pessoas melhores, né? Treinar nossas emoções, limpar o nosso coração, veja, agradecer todo dia. Só que isso também vai virando um hábito na nossa vida e vai ficando natural. Só que a gente precisa aprender a fazer isso. Né? Nós precisamos aprender a fazer isso. Então, quem semeia injustiça colherá sofrimento, colherá problema, né? Tudo que eu semeio eu vou colher. Não tem como eu semear coisas boas e colher coisas ruins. Se eu semeio coisas boas, eu vou colher coisas boas. Mas se eu semeio coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Né? Prova disso que Jesus dizia pra gente, né? Não, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amem os vossos inimigos. Muito bem, vamos lá, versículo 9. O generoso será abençoado porque reparte o seu pão com o pobre. Generosidade, gente. A generosidade é maravilhosa. Aqui é a matemática inversa, como eu já dizia antes, né? A matemática de Deus é inversa à matemática dos homens. Quanto mais você dá, mais você tem.
Quanto menos você dá, menos você vai ter. Não é igual a matemática, que 10 menos 5 você fica com 5. Não. Se você tem 10, você der 5, você vai ficar com 20. Vai triplicar, tá? Então, quem semeia, o generoso será abençoado. Então, dê com generosidade. Deus ama o coração generoso. Deus ama o coração generoso. Porque aquele que dá é aquele que tem um coração generoso. E o coração generoso, ele prosperará. Está lá em Provérbios 11, 25, que nós já estudamos, né? Vamos lá ver? Só pra gente, né? Olha lá, versículo 11, capítulo 11, né? Versículo 25. 11, 25. Ó, quem é generoso, progride na vida. E quem dá de beber, jamais passará sede. Então, o coração generoso prosperará. Progride. O que é progride? Progresso. Prosperidade. Então, coração generoso prosperará. Então, é ser aqui a gente ser empático, né? Ter empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro, ajudar as pessoas, né? Estar disposto a compartilhar quanto os nossos bens materiais, quanto o nosso tempo, quanto os nossos recursos, quanto os nossos talentos, os nossos dons, né, que nós temos em favor do outro e sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Porque a gente fazendo, a gente sabe que Deus não vai deixar a gente na mão, né? Deus vai fazer com que a gente prospere cada vez mais. Mas também não fique fazendo só para achar que você vai receber mais. Aí você está sendo com intenção de fazer. Não, faça porque você é generoso. Faça porque você tem um coração quebrantado, um coração ensinável, um coração que aceita a repreensão, que aceita a disciplina, um coração que realmente ama as pessoas. Nós temos que treinar o nosso coração para isso também. Fazer caridade. Nós precisamos fazer isso, né? Coração generoso. Ser generoso de fato. E versículo 10. Expulse o insolente, que o desentendimento vai desaparecer e as brigas e insultos vão se acabar. Expulsa o insolente, né? Aqui nós temos que fazer, né, uma autoanálise da gente. E esse insolente sou eu, né? Pode ser eu, pode ser você, muitas vezes. Pode ser o outro, mas pode ser nós mesmos. Então, toda vez que eu expulsar, ou seja, jogar fora tudo aquilo que provoca brigas, né, contendas, brigas, as brigas vão cessar. Ou seja, se eu não enfrentar, se eu não for de frente, se eu não for querer enfrentar olho por olho, dente por dente, né, ou briga com briga. Não. Tem que ser o contrário. Nossa, é difícil. É difícil, mas não é impossível. O próprio Jesus, ele já nos ensinou isso. E ele, através da cruz, ele nos salvou, nos libertou de todos os pecados, para que a gente possa viver como ele viveu. E é possível a gente viver como ele viveu, porque ele viveu. E ele venceu. Ele venceu a morte, porque ele ressuscitou. Então, se você quer ter uma vida como Jesus teve, você também tem que vencer a morte. Ou seja, você tem que vencer os males aqui desse mundo, né? Para que a gente, mesmo que a gente morra, a gente vai viver eternamente. Então, veja, é o contrário, né? Aqui é o contrário dessa vida aqui. Porque nessa vida aqui, quem quer ter essa vida aqui, pode perder. Porque você só quer ter essa vida, acha que essa vida é tudo, que aqui acabou tudo. E não é assim. Não é assim. Jesus veio nos mostrar que não é assim. Que dessa vida nós teremos uma vida eterna, porque foi para isso que nós nascemos. Para vivermos eternamente com Ele. A nossa alma viverá eternamente com Ele. Mas para isso nós temos que viver nessa vida aqui fazendo a bondade, sendo generoso, evitando as contendas, evitando as brigas, evitando fofocas. Porém, os cônjuges, né? Que ele fala assim, ó. Expulse o insolente, que o desentendimento vai desaparecer. Briga entre casais. Vocês não podem se expulsar uns aos outros. Não tem como se expulsar. Porque a partir do momento que vocês se uniram, vocês se tornam uma só carne. O mundo hoje nos prega muitas coisas. O mundo, os meios de comunicação aí, a gente vê coisas horríveis. Querendo tudo
Para quê? Para desmantelar, para desestabilizar a família. Então, não deixemos levar pela correnteza. Os cônjuges precisam trabalhar em união. Tem que renunciar, tem que sempre procurar renunciar, tem que ponderar, tem que ver, analisar, sabe? Evitar as brigas. E quando brigar, um cede. E aí vai cedendo. Ah, mas ele que está errado. Lembra que perdão é perder a razão, mesmo que você quer ter razão ou quer ter paz. Se você pede perdão, se você pede desculpa para a pessoa que ela está te agredindo, que ela está verbalmente, vamos dizer assim, lógico, se tiver aí espancamento, lógico que a gente precisa buscar, né? Porque não pode, ninguém pode bater no outro, né, gente? Aí tem as leis aí para nos defender, lógico, sem dúvida. Mas não chegar a esse extremo, né? E as brigas, o que tem que acontecer com as brigas? Se você pede desculpa e perdão para a pessoa que ela tá achando que você tá errado, mas é ela que tá errada, se você começar a pedir perdão, ela vai começar a analisar. Não a pessoa que, a não ser que não seja lúcido, né? Mas a pessoa percebe, ela sabe quando ela tá errada. Ela sabe. E aí ela vai começar a criar uma consciência. Puxa, toda vez eu tô errado, mas a minha esposa ou meu esposo está pedindo perdão. Será que eu também não preciso mudar? Porque lembra, quando eu mudo, o mundo muda. Tudo que está ao meu redor muda, porque eu mudei. Tem gente que não combina com ninguém, não combina com os amigos que trabalham, não combina na casa, não combina com a esposa, não combina com os filhos, briga com todo mundo. E aí, será que é todo mundo que está mal, ele só que está bom? Então a pessoa precisa parar para analisar, né? Então os cônjuges terão que trabalhar em união. Para quê? Para serem pessoas verdadeiramente melhores e tementes a Deus. Buscando a Deus, tendo temor a Deus, né? Para quê? Para se dissipar a contenda. Que aquele que provoca briga não sabe quem ele é. A partir do momento que você sabe quem você é, que você é filho de Deus, muito amado, feito à imagem e semelhança de Deus. Gente, para analisar, nós não sabemos fazer uma unha do nosso dedo. Nós não conseguimos fazer um fio do nosso cabelo. Os nossos olhos veem, nós enxergamos, nós temos inteligência, nós falamos, nós corremos. Tudo isso é dom de Deus, é Ele. É Ele que faz tudo em nós. Nós temos que ser tementes a Ele e nos amar ao extremo uns aos outros para que a gente possa fazer honra, né? Dar glória a esse Deus maravilhoso que nós temos, que nos ensina isso. Para que eu vou viver em contendas, em guerras, se eu posso viver a paz? E é uma paz que mesmo no mundo tribulado, é uma paz que é a presença de Deus na nossa vida. Porque a paz do mundo não é igual à paz que Jesus veio dar para nós. A paz do mundo é uma paz diferente. É uma paz onde as pessoas vivem, como que eu vou dizer, dependendo uma da outra, assim, no sentido de fazendo, dando presentes para ganhar, sabe, subornando, né? Pessoas querendo subir, sabe, degraus em cima de outras pessoas, querendo, né, usar você de trampolim para galgar outros cargos em serviços. Então é um mundo perverso, né? O nosso mundo é um mundo perverso, que as pessoas procuram subornar umas às outras. Então nós precisamos pregar o amor dentro dessa sociedade, que está uma sociedade caótica, uma sociedade sem Deus, uma sociedade onde briga em todos os lugares, né? Discussões, mortes, assassinatos, pessoas se suicidando. Nós precisamos ser luz para essas pessoas. E nós temos que ser luz porque é esse propósito que Deus nos fez, né? É para isso que nós viemos nesse mundo, para que a gente possa ser luz, para levar luz, para iluminar, para dissipar essas trevas que estão no mundo da luz. Nós precisamos fazer esse mundo aqui ser um mundo da luz e não das trevas. E mesmo que a gente sofrer aqui as perseguições, Deus não vai esquecer de nós. Nós seremos
recompensados por isso. Não tenhamos dúvida, né? Então, nós temos que evitar, fazer com que as brigas cessem, fazer com que o mal desapareça, né? Então, aquele que provoca briga, ele não sabe quem é, ele não sabe que ele é filho de Deus, muito amado por Deus, e acha que precisa provar algo para os outros. Nós não precisamos provar algo para ninguém, não precisamos provar nada para ninguém, porque nós já nascemos aprovados. Foi Deus quem nos aprovou. Ele, a partir do momento que ele nos escolheu, ele nos aprovou. Nós somos seus filhos, imagem e semelhança, seus herdeiros, né? Então, quem sabe quem é, não provoca brigas. Quem sabe para que veio aqui nessa terra, não vai provocar brigas. E vai fazer com que a luz dele possa clarear e dissipar todas as trevas, né? Muito bem, vamos ver se dá tempo de fazer o 11. Quem é limpo de coração e educado no falar acabará sendo ministro do rei. Olha, quem é limpo de coração e educado no falar acabará sendo ministro do rei. O que é ministro do rei? É possuir cargos, mesmo aqui nessa terra, quando você faz as coisas boas, você vai adquirindo coisas boas aqui também. Porque lembra que Jesus disse que quanto mais você faz, mais você terá, e quanto menos, menos. Então, quando você faz aqui na terra e vai fazendo bem, o bem também vai se estabelecendo e com a bondade vem as coisas boas pra gente também, né? Sem dúvida. Então, a sabedoria de quem é puro de coração, se expressa através do lábio, da boca. Lembra que ele fala lá, né? Quem é limpo de coração, educado no falar. Educado no falar. Se eu sou educado no falar, porque dentro do meu coração tem boa educação, tem o amor, tem pureza, né? Quem ama a pureza e a sinceridade de coração se expressa com elegância. E as pessoas nobres e reis, nós somos pessoas nobres e os reis. Por quê? Porque nós somos os filhos de Deus. Nós temos que ser nobres. Nós temos que ser essas pessoas que as pessoas gostem de estar próximo da gente. E nós temos que buscar cada vez mais conhecer essas pessoas também, para que a gente possa ficar perto, né? Ninguém quer estar perto de pessoas que é tolo, que fala muita tolice, que fala besteira, pessoas amarguradas, que só falam em tristeza, que só falam em doença, que só falam em maldade, né? Em mal, que só maquinam mal, né? Porque se nós queremos estar perto dessas pessoas, porque eles vão o quê? Eles vão elevar a nossa frequência, elevar as nossas, né? Fazer a nossa energia, a nossa frequência subir, né? Então, todos os lábios nos levam a edificar ou a destruir. Você que escolhe o lado que você quer ficar, né? Então, lembrando que aqui a boca e os lábios estão ligados diretamente ao nosso coração, à nossa mente. Então, veja, quanto mais eu busco conhecimento, quanto mais eu busco sabedoria, mais o meu coração vai tendo espaço para coisas boas, mais eu vou ficando uma pessoa boa, e quanto melhor for meu coração, mais coisas boas eu vou estar falando e levando para as outras pessoas. E com isso, gente, nós vamos transformando. Nós precisamos fazer pessoas tementes a Deus e que transformem essa sociedade, transformem esse mundo onde o caos prevalece. Mas nós não podemos deixar prevalecer o caos, porque nós somos filhos de Deus, muito amados, e Ele nos deu essa terra aqui para a gente governar. E aí essa aqui, é no lugar aqui onde nós estamos, onde você está, no lugar que você está, é que você tem que fazer ele ficar melhor, o seu dia ser melhor. E para o seu dia ficar melhor, vai depender de você, só de você, exclusivamente de você. Leve a bondade, leve o amor, leve a generosidade, leve a compaixão, leve o amor, né? Leve o perdão aonde você for. E automaticamente o mundo ao seu redor vai mudando, vai melhorando. Não tem como ser diferente, porque aquilo que eu vou plantando, eu vou colhendo. E outra, plante sempre. Não se preocupe com a colheita, porque a colheita Deus vai fazendo, né? Nós temos que semear sempre. Mas quando a gente vai semeando, é impossível as coisas não ir melhorando. Com certeza vai melhorando. Há aqueles que nunca vão querer mudar, mas semeie mesmo assim. Não desista nunca, não desanime nunca. Então, que você possa ter um dia maravilhoso hoje. Paramos por aqui, depois amanhã a gente continua, né? Você possa ter um dia maravilhoso, que Deus abençoe sua casa, seu trabalho, seu lar. Agradeça a Deus, né, por esse dia maravilhoso que Ele nos deu.
com a graça da gente poder estar vivo, acordado, respirando, né? Para que a gente possa trabalhar mais um dia. Agradeça a Deus por esse trabalho que você tem. Faça desse trabalho um lugar melhor de se viver, né? Que as pessoas possam ver em você a face de Cristo, a face do verdadeiro irmão, né? Que você leve luz, que vá dissipando todas as trevas. E onde você estiver, se tiver trevas, você não vai correr risco nenhum, porque você é luz. E onde a luz entra, a treva se dissipa. Tá bom? Beijo no coração, fica com Deus. Ótima segunda-feira para você.